Médico foi convocado à prisão para atender uma idosa presa. Quando ele percebeu quem ela era, ficou em choque. A vida por trás das grades, para muitos, significa o fim de uma história. Tudo passa lentamente e o futuro simplesmente parece não existir, já que o tempo perdido nunca volta e o mundo caminha e te deixa para trás. É claro que existem os casos de pessoas que acabam indo parar em prisões por excesso de punição, assim como há inocentes presos de forma indevida, pagando por um crime que nunca cometeram. Elliot, o médico responsável por atender parte da ala feminina da penitenciária de Denver, no estado americano de Colorado, sempre olhou para aquelas mulheres como vários rostos de um mesmo problema. Em sua opinião, se elas estavam ali, era porque fizeram por merecer, e que por menor que fossem seus delitos, bandido era bandido. Por mais que ele detestasse conviver com pessoas fora da lei e caminhar por aqueles corredores de concreto e grades de aço, Elliot amava sua profissão e a fazia com grande profissionalismo e zelo. Quando ele saía de casa e vestia seu jaleco, não importava o quão forte era sua opinião sobre os crimes que aquelas mulheres cometeram para estarem cumprindo suas terríveis penas. A partir do momento em que ele cruzava as linhas e enxergava os uniformes laranjas das detentas, cada criminosa daquela voltava a um estágio quase esquecido de humanidade, e assim se tornavam suas pacientes. Elliot já tinha perdido a conta de quantas emergências ele já tinha atendido entre aqueles muros. Havia de tudo em seus plantões. Não importava a data ou horário, ele sempre deveria estar preparado para tudo. Na maioria das vezes, a rotina era entediante e cheia de monotonia. A coisa mais comum em sua rotina era chegar, sentar em sua cadeira no consultório e esperar o tempo passar até outro médico assumir o seu lugar. De tempos em tempos, o Estado solicitava exames de rotina para certificar que nenhum tipo de doença ou virose estava se espalhando entre as celas, já que isso significaria muitos gastos com remédios e tratamentos para o bolso do contribuinte. Contudo, apesar de serem raras às vezes, havia momentos em que aquilo se transformava em um verdadeiro inferno. Elliot ainda carregava bem abaixo do queixo a marca de uma cicatriz de um soco que levou de uma mulher conhecida como Mama Ogra. O apelido se devia ao fato da mulher ter mais de 2 metros de altura e os braços mais fortes do que qualquer um dos agentes que tentava segurá-la, enquanto Elliot fazia o que podia para aplicar uma vacina antitetânica bem no traseiro da garota que achava aquilo um tremendo absurdo. Naquela ocasião, ela conseguiu nocautear o Elliot e uma das guardas que fazia escolta. E a única coisa que conseguiu detê-la foi o aparelho de choque que uma das vigias carregava na cintura. Elliot sempre sorria ao se lembrar disso. E esse episódio também reforçava seu pensamento de que todas as mulheres que estavam ali mereciam o mesmo destino. O que ele não sabia era que naquela noite de quarta-feira, ele seria chamado para um atendimento de última hora. E que isso chocaria a tal ponto de questionar as suas próprias crenças sobre o que sabia da vida. Uma das coisas que o jovem médico mais gostava em seu trabalho na prisão era o fato de poder conciliar os seus horários de folga com os horários em que seu time de futebol americano costumava jogar. Assim, ele raramente perdia qualquer jogo da liga e sempre podia fazer as suas apostas e até mesmo ir ao estádio para ver de perto o esporte que era sua grande paixão. Contudo, naquela quarta-feira, apesar de não ser uma noite em que o Denver Broncos jogaria, Elliot estava muito animado para acompanhar o filho em uma partida pelo campeonato estudantil, uma vez que um dos olheiros do time também estaria presente para acompanhar o desempenho do rapaz. Elliot estava bem empolgado. Ter um filho com possibilidades reais de se tornar um quarterback de uma grande liga era um sonho quase irrealizável. E por isso ele sentiu vontade de chorar quando seu celular tocou naquela noite e ele viu que era o número do diretor da prisão. Elliot, preciso que venha urgentemente aqui para fazer um atendimento. Uma das prisioneiras está ardendo em febre e com dificuldade de locomoção. Elliot olhou para o relógio e para o rosto da esposa que não estava acreditando que ele deixaria de participar daquele grande momento para atender uma presa qualquer. Por muitas vezes, ela insistiu que ele fosse trabalhar em um hospital convencional para ir salvar a vida de gente que realmente valia a pena ser cuidada.
e não dedicar seu grande dom àqueles que escolheram o caminho errado da vida. Mas Elliot tinha feito um juramento quando pegou seu diploma na faculdade de medicina, e negar qualquer tipo de atendimento era algo que nunca iria fazer. Ele segurou firme o celular e olhou para o seu filho, que já parecia bem decepcionado. Escuta, John, meu menino vai fazer um teste daqui a pouco e um olheiro dos Broncos vai estar lá para assistir. Tem certeza que não tem outro médico disponível? Ou até mesmo não existe a possibilidade de levar a detenta a um hospital fora da cadeia? Olha, Elliot, eu até faria isso se fosse um caso normal, mas a questão é que ela sabe seu nome e diz que só vai aceitar ser atendida se for por você. É uma senhora de 72 anos, respondeu o diretor da prisão. Senhoras de 72 anos não era o padrão das prisioneiras que o médico estava acostumado a ver. E olha que ele já tinha passado por poucas e boas, além da boxeadora gigante que lhe deu a cicatriz no queixo. Nas noites quentes da prisão de Denver, ele já tinha atendido desde feridas que fizeram parte de uma rebelião a cólicas menstruais. Até mesmo um parto Elliot ajudou a realizar. Mas uma velha de 72 anos, que ainda por cima sabia o seu nome e exigia seu atendimento, aquilo sim era novidade. Elliot se desculpou com o filho e com a esposa. E mesmo que sabendo que teria que compensar muito no futuro para receber o perdão deles, ele pegou seu carro e dirigiu até a penitenciária, onde vestiu o jaleco e bateu seu ponto, na certeza de que se arrependeria por ter atendido aquele chamado. O médico atravessou as 4 portas grossas de aço e passou pelo detector de metais. Dirigiu-se até a sua sala e foi atualizado sobre o estado de saúde da paciente que o aguardava na sala de atendimento especializado. Ele soube então que a febre da mulher já passava dos 40 e que sua pulsação diminuía a cada minuto. Pelo que diziam, a mulher da cela ao lado fez um grande escarcéu, enquanto a velha prisioneira se remexia no chão enquanto tinha uma convulsão. As guardas noturnas chegaram a tempo de realizar os primeiros socorros, mas logo notaram que a idosa precisava ser colocada em uma maca e receber atendimento adequado. Elliot não quis nem ver os detalhes da ficha de prontuário antes de correr para atendê-la. Na verdade, ele estava louco para fazer o seu serviço o quanto antes, para quem sabe assim, chegar a tempo de ver pelo menos o final da apresentação de seu talentoso filho. Ele então se dirigiu à sala de atendimento e viu a velha de cabelos brancos encolhida sobre a maca. Ela segurava a barriga e choramingava alguma coisa que ninguém conseguia entender. O médico mediu o pulso dela e viu que a pressão não estava nada boa. Da mesma maneira, os batimentos cardíacos pareciam fracos demais. E rapidamente ele administrou uma medicação para melhorar o seu estado clínico. Alguém sabe o nome dela? Ele perguntou às guardas. Margaret Rose, uma delas respondeu. Elliot sentiu uma estranheza ao ouvir aquele nome. Era sem dúvidas um nome familiar, mas que ele não conseguia se lembrar de onde conhecia. Somente quando a mulher se virou para ele e começou a sorrir, é que ele teve um flashback de sua infância, na época em que viveu no orfanato de Denver, e viu aquele mesmo sorriso por todas as tardes e manhãs. Ele não tinha dúvidas de que aquela era a Sra. Rose, a cantineira que sempre comprava para ele revistas de medicina que eram proibidas na casa de caridade. O rosto de Elliot ficou pálido e seu coração se acelerou quando ele teve certeza de que estava diante de uma das pessoas responsáveis pelo seu interesse em medicina. E agora a vida dela estava em suas mãos. Como você cresceu, meu pequeno Elliot, ainda fascinado por jogos de futebol? Elliot chorou ao se lembrar que Dona Rose também sempre levava para ele álbuns de figurinhas e recortes de jornais sobre o Super Bowl. Era ela quem sempre alimentava sua esperança e a de muitas outras crianças que nunca foram adotadas. E graças a ela, muita gente daquele orfanato sobreviveu a um dos piores níveis de solidão que uma criança poderia experimentar. Como a senhora veio parar aqui, Dona Rose? Ele perguntou. É uma longa história, meu querido. Digamos que depois que o orfanato fechou, eu também não tive para onde ir. Acabei conhecendo o homem que ofereceu colares de ouro, uma vida luxuosa. Uma pena que ele era um golpista e tudo que pôs em meu nome pertencia a outras pessoas. Acabei pegando décadas por ser cúmplice de um grande ladrão. Elliot fez todo o atendimento que estava ao seu alcance e solicitou a transferência imediata da velha senhora para um hospital adequado. Só que enquanto ele fazia todos os procedimentos, Margaret Rose segurou a sua mão e, com um olhar sereno, disse sem pressa as palavras que mudaram para sempre o pensamento que o médico tinha sobre as detentas. Não se apresse, meu pequeno Elliot. Acredite,
Nós sabemos quando é chegada a nossa hora. Fiz questão de que você me atendesse dessa vez, porque durante os 22 anos que estive aqui, sempre fui atendida pelo outro doutor e nunca quis que você se lembrasse de mim como estou. Porém, eu sei que esse é meu último atendimento e eu queria ver um rosto familiar por uma última vez, pois isso me faz lembrar que um dia eu fui uma pessoa boa e que eu ajudei a moldar um homem como você. Eu estou muito orgulhosa no que você se transformou. As mãos que seguravam os dedos de Elliot simplesmente perderam a força e os olhos da senhora se fecharam. Pela primeira vez na carreira, Elliot precisou ser atendido depois de perder uma paciente. Ele estava em estado de choque e, ao contar para a esposa e para o filho toda a história, eles o convenceram a se afastar por um tempo do trabalho, para que pudesse absorver toda aquela informação. Depois de 2 semanas refletindo e se lembrando do quanto aquela mulher tinha sido importante na sua vida e na vida de outras crianças do orfanato, um velho conhecido bateu à porta de sua casa e se apresentou como Bob. Elliot levou um tempo para assimilar o rosto ao nome, mas logo se deu conta de que era um dos meninos que Dona Rose ajudava. Bob explicou que ficou sabendo da história e quis saber tudo o que a velha Rose tinha dito no leito de morte. Ao repetir as palavras da ex-cantineira, Elliot viu Bob chorando feito criança, e então ele contou a verdade. Ele contou que no momento mais difícil de sua vida, Margaret Rose o acolheu em sua casa e o tratou como um filho. Bob explicou que não teve a chance de ser adotado e encontrar um rumo certo na vida, e assim acabou se tornando um grande falsário e ladrão de obras de arte. Quando a polícia bateu no apartamento de Dona Rose, ela assumiu sozinha todos os crimes que Bob tinha cometido e o fez prometer que fugiria para longe e nunca mais voltaria. Elliot ficou de queixo caído ao escutar tudo aquilo, mas Bob disse que a visitou por diversas vezes com a intenção de se entregar e contar toda a verdade, mas que em todas as ocasiões a senhora Rose insistiu para que ele a deixasse aonde estava, pois ela acreditava muito mais em um futuro para Bob do que para ela mesma. A vida inteira, aquela mulher se sacrificou para ajudar os órfãos a quem um dia prometeu cuidar. E até o último momento da vida, ela protegeu o garoto por quem levou toda a culpa de um crime que ela nunca cometeu. Bob explicou então que agora era um pai de família e que tinha encontrado um rumo na vida. Só que ele estava ali, disposto a contar a verdade, e estava entregando essa responsabilidade nas mãos de Elliot. O médico tinha agora o poder de denunciar o ex-colega de orfanato ou enterrar com Margaret Rose a história que ela escolheu viver. Elliot escolheu fazer a vontade da cantineira, pois se ele entregasse Bob, todo o sacrifício que ela tinha feito seria em vão. Quando voltou ao trabalho, Elliot fez questão de atender cada detenta com muito mais atenção e carinho do que antes. Ele agora sabia que por trás de cada uniforme laranja e semblante sem sorriso, cada crime escondia uma história que nunca foi contada. Se você gostou dessa história, não se esqueça de deixar a sua curtida, se inscrever e ativar o sininho, pois logo voltaremos com mais uma história emocionante. Um grande abraço!